Bom dia, boa tarde ou boa noite para você, tudo bom? A gente vai falar de planejamento familiar e de métodos contraceptivos nessa aula. É o seguinte, a gente falou nas aulas anteriores sobre sistema genital, tanto masculino quanto feminino. Nós vimos sobre gravidez e fecundação, pela ordem, né? Fecundação, depois gravidez, e comentamos sobre os anexos embrionários. E agora a gente vai entender, assim, a gente precisa pensar um pouquinho sobre como evitar e como planejar aquilo que você quer para a sua vida. Então esse momento é um momento que depende muito de você, depende muito da sua família, depende muito da cultura que você vive, dos seus valores. E é importante que, de qualquer maneira, independente do que você queira, o que você pense para a sua vida, das suas opções, é importante que você tenha sempre um plano. Assim como você está na sua escola, você tem um plano para você fazer as suas atividades, um plano para você estudar, um plano para você, de repente, ter momentos de lazer. Então você tem que se planejar justamente para que sobre um tempo, né, sobre um momento para você fazer as coisas que você gosta de fazer, para lidar com responsabilidade. Então, de qualquer maneira, o planejamento na nossa vida é algo essencial, porque senão a gente é levado como uma boia que é jogada na água e aonde a água levar, ela tá valendo, né? Às vezes, vale a pena a gente planejar a nossa vida, né? Na maioria das vezes, porque a gente consegue prever problemas que podem acontecer, a gente pode pensar em evitar problemas futuros, né? Imagina, por exemplo, um problema financeiro, imagina, por exemplo, um problema para quem não passar, tiver dificuldade de passar no vestibular, por exemplo, a pessoa quer muito fazer isso, né? Ou ela nem passou, nem parou para pensar, mas ela vai pensar isso lá no final do terceiro ano. Uma pessoa que não planeja ter filho agora, mas ela já é jovem, adolescente, né? Um menino ou uma menina, e de repente os dois têm filho. Como que fica? Como que as coisas são resolvidas daí para frente? Em qualquer idade, a partir do momento que você entra na fase reprodutiva e você tiver uma relação, ela pode gerar filhos. Então você tem que saber se cuidar em relação a isso, você tem que saber, primeiramente, você tem que saber que você precisa ter um momento com você racional, um momento de razão, um momento de você entender como as coisas funcionam e, a partir disso, você toma as suas decisões, você cria, pelo menos, você planeja algumas coisas na sua cabeça e tem algumas ideias sobre aquilo que você gostaria de fazer para a sua vida. Então, na hora da relação sexual, por exemplo, quando um casal está junto, dificilmente as pessoas usam a razão. Então, a razão, muitas vezes nessa hora vem a emoção, né? Então, eu agi por impulso. E é assim que muitas vezes podem aparecer gravidez indesejada ou, inclusive, as doenças sexualmente transmissíveis, né? Então, é muito importante a gente parar para pensar um pouquinho, porque às vezes quando você não planeja a sua vida, você fala, não vou estudar tal horário, ou não vou fazer alguma coisa, ou esquece que tem alguns afazeres, a consequência às vezes vem na nota, né? As consequências às vezes vêm num puxão de orelha, né? Entre aspas, que alguém dá em você, ó, uma bronca, vamos fazer e tal. E se for no caso de um filho? E se for no momento de uma relação sexual em que aconteça a gravidez? Né? E aí, como que vai ser feito? Aí a gente não consegue fugir disso, a gente tem que levar essa responsabilidade adiante, né? Lidar com ela, aconteceu, essas coisas acontecem com as pessoas, é importante entender que todas as pessoas, né, somos seres humanos, os humanos podem cometer alguns erros, mas para evitar todos os erros que serve a educação, para evitar o máximo de erros que a gente está numa escola, né? Por isso que serve, né, toda essa organização desse conteúdo, é justamente para que a gente consiga trazer para você o máximo de informação para que você nos momentos essenciais da sua vida, você tome decisões que não são indecisões que foram tomadas apenas pelo momento, por impulso, e que você não arque com elas, né? Né? Ou não tenha problemas com elas no futuro. Então, por isso que é importante falar de planejamento, falar de família. Poxa, é simples construir uma família. Imagina as discussões que você já teve na sua casa, imagina os problemas financeiros,
né? Enquanto às vezes uma criança, eu quero isso, o que que os pais às vezes, né, o responsável, seja quem for, tem que fazer para que consiga dar aquilo que o filho quer, e às vezes ele faz, o filho também não está feliz, e aí ele pode fazer algo a mais, ou ele, de repente ele dá tudo pro filho, e aí o filho ele vai crescer achando que tudo é muito fácil, e de repente na hora de passar no vestibular não pode não ser tão fácil. Na hora de ter um relacionamento com uma, né, com uma pessoa, entre quatro paredes, viver com a pessoa, saber que você tem que respeitar os momentos dela, né, dessa outra pessoa, os momentos particulares que cada um tem, saber que existem ciclos menstruais e esse ciclo altera, por exemplo, pode alterar, né, o humor das pessoas, por isso a tensão pré-menstrual e outros problemas podem acontecer. Então, não é uma coisa simples, não é sair fazendo, porque no começo, geralmente, de uma relação, as coisas são normais, são legais, as pessoas querem, mas depois começam a apresentar problemas, começam a apresentar momentos em que você tem que usar um pouco a razão e falar, olha, adianta discutir sobre isso, adianta, vamos pensar um pouco, qual que é a melhor maneira da gente fazer? Então, para evitar o máximo de problemas, que existe esse termo de planejamento familiar. Então, é importante que você, quando pensar nisso, quando você tiver uma relação, quando ficar mais para frente, né, você pensar em casar e tiver uma família, que você procure um aconselhamento médico, que você procure profissionais que saibam falar sobre isso. Muitas, logicamente, as nossas amizades, as pessoas mais velhas, elas podem dar muita informação, elas vão acabar passando para a gente também, além de conhecimento, elas vão passar cultura, o que elas acham que é certo de acordo com aquilo que elas viveram, né? Mas você sabe que outros países e outras culturas podem ser completamente diferentes. Como que fica daí, né? Quem tem razão? Então vai depender do que você também quer da sua vida. Por isso é importante você conversar com profissionais que falam sobre isso. Então, quando a gente fala de método de planejamento familiar, a gente fala de uma orientação que pode ser individual ou de um casal. Então é um momento de reflexão, basicamente, que a pessoa tem que fazer sobre filhos, sobre as despesas, né? Onde ela já está no momento de estar ganhando dinheiro, já está estável, ela já pode ter filhos nesse momento, ela quer ter filhos nesse momento. Quais são as metas pessoais que a pessoa tem, né? Então ela quer fazer, eu quero fazer isso, isso e isso. Então ela consegue ter filhos enquanto ela está fazendo isso, ela consegue ter outros planos, né? De que maneira ela consegue lidar com tudo isso? Pensa-se em qualidade de vida, porque não adianta você ter um filho, o que acontece, e eu acho que espero que isso esteja diminuindo estatisticamente, né? Mas a gente vê que casais que às vezes nem são casais, um homem e uma mulher acaba tendo um relacionamento meio rápido, ela acaba engravidando, acaba cuidando do filho sozinho, o pai às vezes fica distante, ou às vezes porque os dois também não tinham condição, porque não planejaram, não pensaram, foi muito de repente, os dois não tinham condição de ajudar, né, um ajudar o filho a se desenvolver, acaba separando e um fica com o filho e o outro não consegue pagar a pensão, então tem todas essas questões que elas queiram ou não, elas vão chegar até você se você pensar em ter uma família. Então, que chegue as melhores informações, que você passe para os seus filhos e para as pessoas à sua volta a melhor da melhor qualidade possível, não só para você, né? Para todo mundo que você se relacionou e conseguiu e acabou se tornando responsável caso venha um filho. E para que você, caso você, né, como muitos jovens ainda não queiram ter filhos, é importante que saibam de métodos contraceptivos, ou seja, formas que podem ser utilizadas para evitar a gravidez. Quais são essas formas? Né? Então, lembra, quando se fala de método contraceptivo, é forma de evitar a gravidez. Grava isso. Então, basicamente aqui, tem 4 tipos de métodos. Tem outras separações que no ensino médio também são feitas de maneira diferente, outros detalhes um pouco mais específicos ainda, mas não vem ao caso agora, né? Então a gente está seguindo o livro, esse assunto lá está lá na página 60, 61 do livro de vocês. Quais são os principais métodos, então? O método comportamental, né, os métodos comportamentais, como o próprio nome diz, depende do seu comportamento. Então, por isso que ele é pouco seguro, são métodos pouco seguros, porque eles podem, você pode agir por impulso. Você pode estar
sobre a influência de um sentimento naquele momento que você, muitas vezes, muitos jovens falam, a gente vai viver para sempre, eu quero viver com você e tal, mas às vezes a relação acaba não dando certo e a pessoa acaba tendo vários outros relacionamentos até que ela encontre alguém que ela queira viver realmente por mais tempo, e é normal que isso aconteça também, né? Não é como antigamente que alguém falava, ó, você tem que casar com essa pessoa e acabou, e, né, o pai falava ainda, né? Para casar, não é mais assim, obviamente, que bom, a gente tem a nossa liberdade, então é importante que a gente saiba e entenda que, nesse caso, por que o método comportamental você não pode confiar apenas nele, principalmente as pessoas que são inexperientes na hora do ato sexual, tá? Então, ele depende do quê? Basicamente, ó, de evitar a relação no período fértil. Então, o período fértil, você sabe lá que é o 14º dia após a menstruação, então evita-se relação nesse período ali mais ou menos, e os outros dias está meio livre, né? Mas ele é seguro, também, além de ser pouco seguro, porque depende desse comportamento seu, tanto na hora do ato sexual, quanto usando a tabelinha, porque se você não tiver nesse período, ótimo, está no período infértil, mas será que o ciclo da pessoa ele é regular e é constante? Será que naquele mês ou naquele ano não apresentou variações? Então, contar só com isso pode ser um pouco arriscado. E lembrando, esses métodos, tanto esse comportamental quanto hormonal basicamente o de barreira, esses dois e esse definitivo, eles não previnem doenças sexualmente transmissíveis, que elas são muito comuns, né? Também elas acontecem por aí, elas só não chegam aí. Você só não fica sabendo de alguém do seu lado, porque também ninguém vai ficar discutindo e expondo essas informações. Mas elas acontecem e a questão é, vai pagar para ver? Por isso tem que tomar cuidado. Os métodos hormonais, como vocês viram, né? A testosterona, o estrógeno, a progesterona, são os hormônios que estimulam o desenvolvimento das características sexuais secundárias. São eles que são responsáveis. Então, se você interfere nesses hormônios, você consegue interferir no ciclo menstrual da mulher. E ao interferir, você impede que ela ovule. Então, ao impedir que ela ovule, né, para impedir que ela ovule, existem vários métodos. Tanto a pílula anticoncepcional, e existem vários tipos, e cada uma vai se adequar, né, àquela pessoa que está tomando, aquela menina que está tomando. Vai depender, menina ou mulher, vai depender da idade dela. E o médico, muitas vezes, ele receita uma, espera, pode ser que aquilo não fique bem, pode ser que alguns dão um pouco de espinha, outros não dão, outros que umas pessoas dão, nas outras não dão. Então é um teste que tem que se fazer, sabe? Outros podem alterar o metabolismo da pessoa, sono, algumas coisas assim podem até acontecer, mas é muito raro disso acontecer com frequência. Tanto é que os que a gente conhece por aí são os mais usuais, obviamente dão menos problemas. Mas ainda assim tem um que pode ser mais ideal. Tem os de injeções, também de hormônios, implantes, que podem ser feitos implantes na pele, que ficam liberando hormônios periodicamente, adesivos também, e o DIU. O DIU é o dispositivo intrauterino. Então é esse desenho que eu fiz em azul aqui, ó. Só que tem o DIU hormonal, que vai liberar o hormônio, e tem o DIU que vai funcionar como um método de barreira, que é nele que a gente entra agora. Então o método de barreira é um método que impede, bloqueia de alguma forma o óvulo de encontrar com o espermatozoide, tá? Então, existe o preservativo ou a camisinha, tanto a masculina quanto a feminina. A masculina geralmente é feita de látex, tem lubrificante, muitas vezes tem espermicidas, depende da qualidade dela, né? E também tem que saber colocá-la corretamente, não pode reutilizar, usar o lado errado, por exemplo. Essa pontinha que tem no preservativo, ele serve justamente para impedir para segurar o esperma ali naquele lugar, então tem que saber colocar nesse momento também. A camisinha feminina aqui, pintei em verde, ó, basicamente é semelhante à masculina, porém ela é mais alongada e mais larga, então ela é encaixada no canal vaginal, tá? E isso é da mulher. No diafragma também é um preservativo que isso é utilizado na mulher, e que ele tampa o colo do útero. O DIU, que no caso de método de barreira, geralmente ele é feito de cobre e libera substâncias, né, libera lentamente esse metal que impede o espermatozoide, que
de uma certa maneira, degrada os espermatozoides e impede que eles cheguem até o ovócito secundário, nesse caso, né? No caso do método definitivo, como o próprio nome diz, né, ele é feito através de uma cirurgia, então ele é definitivo, a não ser que você faça uma cirurgia reversível para isso, né, uma outra cirurgia, e que muitas vezes ela não fica como deveria ficar de maneira natural. Tá? Então tem a laqueadura aqui, que é representado pelo número 1 aqui, ó, que foi nesse desenho que eu fiz, que é o quê? É quando você, através de uma cirurgia, corta-se o canal da tuba uterina, nesse caso aqui, e impede que o ovócito secundário chegue até o útero aqui. Então, nesse caso, o espermatozoide também não vai conseguir alcançar o ovócito secundário. Ele vai acabar ficando por aqui, e como é uma célula, ela, com o passar do tempo, ela vai se degradar ali, e aquela célula se degradando vai virar de novo os nutrientes que estão no sangue. E esses nutrientes, se forem bem degradados, vão ser absorvidos pelas células ali de novo, e essas células continuam seu metabolismo normalmente. Tá? Então existem substâncias químicas, que a gente chama de enzimas, que fazem a degradação desses ovócitos secundários quando eles não são liberados. A mesma coisa vai acontecer no caso do homem. Os espermatozoides, eles são produzidos nos túbulos seminíferos, que são vários canaizinhos que tem lá dentro do testículo, onde tem as paredes feitas de células, e essas células vão sofrer a meiose e vão jogar no meio dela o espermatozoide. Então, vários espermatozoides sendo produzidos aqui nos túbulos seminíferos, eles se acumulam no epidídimo, é uma bolsa que armazena o espermatozoide, e na hora da ejaculação ele é liberado. Então ele vai passar aqui pelo canal deferente, ó, que eu escrevi aqui grandão, então ele está subindo aqui. Então na hora, para que ele não suba, corta-se, faça uma cirurgia que corta o canal deferente e impede, obviamente, que o espermatozoide saia. Então não tem como haver ejaculação. No caso, vai haver ejaculação, melhor dizendo, porque vai sair o líquido da vesícula seminal, o líquido liberado pela próstata, mas o espermatozoide não vai sair. Né? Então não tem como a mulher engravidar. Existem casos, né, raros, mas podem existir, de que ainda para frente aqui do canal deferente ainda ficou um espermatozoide, alguns, não, né, mas alguns espermatozoides. Então é por isso que recomenda-se mais de um mês aí depois dessa cirurgia para que tenha uma relação sexual. Justamente porque aquele espermatozoide que está lá, ele sobreviveu, mas ele pode também não estar nas melhores condições possíveis. Então pode haver uma fecundação com algum cromossomo que tem um espermatozoide que tem um cromossomo, por exemplo, danificado, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Então, basicamente é isso. Na aula que a gente conversar, a gente vai falar inclusive sobre gêmeos, como que os gêmeos aparecem quando a gente fala de gravidez. E faça o exercício e até a próxima aula. Valeu!